do Senhor amados, estamos aqui online fazendo esta revista da Escola Dominical, trazendo a lição número 2, de 12 de abril de 2020, cujo título é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. E, em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que esse é um recurso que nós estamos utilizando em virtude dessa pandemia, e a Bíblia é bem clara a respeito disso. Nós não vamos aqui questionar nem dar uma de super crente, porque sabemos que devemos vigiar. A Bíblia nos orienta para que vigiemos. A Bíblia nos orienta também para que sejamos prudentes. Inclusive, Jesus fala que devemos ser prudentes como serpentes. E existe um outro preceito que nós devemos seguir, que é o preceito da submissão. Em Romanos 13 diz que nós devemos ser submissos às autoridades, que aquele que não se submete, ele é a mesma coisa que está não se submetendo a Deus, portanto comete pecado. Então nós, em razão dessa ordem superior, nós, atendendo e respeitando esta ordem, estamos fazendo esta escola dominical ao vivo, para que seja repassada para todas as congregações do campo. E eu quero iniciar essa escola dominical falando a respeito do título, que é Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Meus irmãos, quando se fala em missões, nós temos uma grande dificuldade no que diz respeito a entender o caráter de missões. Primeiro porque nós nos atemos muito àquele texto de Marcos 16, que diz o seguinte: esses sinais seguiriam os que creem, em meu nome expulsariam demônios, curariam enfermos, e muita gente se pega nesse texto para falar de missões. Mas esquece que existe um texto correlato a este, que está lá em Mateus 28, 19, que diz o seguinte: ide por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós ficamos muito presos ao texto de Marcos, no que concerne às missões, que muita gente gosta de expulsar demônio, muita gente gosta de curar. Mas se nós olharmos para missões com observância apenas no texto de Marcos, nós podemos até entrar numa rota de colisão, porque fazermos missões desta forma, poderemos estar fazendo mais mal do que bem. Porque se nós libertamos uma pessoa, e essa pessoa liberta e fica com a casa vazia, e a Bíblia diz que quando os demônios vão para lugares áridos e veem que deixaram uma casa vazia, eles voltam. E se encontrarem vazia, eles voltam trazendo 7 espíritos piores do que os que havia anteriormente. Significa dizer que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Então, quando se fala em missões, nós temos que nos preocupar também em fazer discipulados. Nós não devemos olhar para missões apenas em falar da palavra de Deus e pedir que pessoas aceitem a Jesus. Nós devemos preocupar com a manutenção dessas pessoas, que é o que não está acontecendo nos últimos dias. Nós vemos aí uma gama de pessoas aceitando a Jesus e vemos o gráfico subindo com a mesma velocidade daqueles que estão saindo da igreja, que estão abandonando a fé. Se nós observarmos o gráfico do número de evangélicos no Brasil, creio que hoje já passa de 50 milhões, mas existe um outro gráfico que nos assusta, que é o de pessoas desviadas, que também está na faixa dos 50 milhões. Então, quando se fala em missões, é necessário que nós venhamos entender o caráter missionário. Ele não se atém somente levar a mensagem da palavra de Deus, mas também fazer discipulado, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa se multiplicar. É claro que nós não estamos vendo
isso só pelo aspecto da multiplicação de pessoas, mas sim da salvação das pessoas. Dito isto, eu quero entrar aqui na revista também na verdade aplicada. A Bíblia aqui na verdade aplicada diz o seguinte: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Eu vou fazer uma observação nesta verdade aplicada. Não é só os salmos também testificam, a Bíblia toda testifica de Jesus. Até um livro que não fale de Jesus abertamente, explicitamente, nós podemos ver a figura de Jesus nas entrelinhas desse livro. O único livro que não fala em Deus é o livro de Esther. Mas está lá, tem acrósticos dentro desse livro que provam que fala de Deus ali. E tem uma outra coisa que eu quero também trazer aqui para vocês. O problema é o seguinte: quando nós pensamos em pegar passagem que falam de Jesus, a Bíblia toda, a Bíblia é cristocêntrica, ela é toda voltada para Jesus. Quando em Apocalipse Jesus fala o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, ele está dizendo que eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Mas na verdade nós sabemos que não é bem o Alfa e o Ômega que ele está falando. Ele está falando, ele era hebreu, era israelita, e ele está falando que na verdade eu sou a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Ou seja, eu sou o Aleph, eu sou o Tav, eu sou o primeiro e o último. E quando nós olhamos essas duas letras e tentamos entender, desde o princípio da Bíblia, essas duas letras, elas aparecem, só no Antigo Testamento elas aparecem juntas 7.000 vezes. Então você não pode desvincular de maneira alguma Jesus Cristo das Escrituras. Não só não pode desvincular, como entender que Ele é o centro das Escrituras. E quando eu falo que Jesus diz que Ele é o Alfa e o Ômega, aparece sim, são duas letras gregas. Mas se você observar essas duas letras pelo alfabeto hebraico, mais precisamente o antigo, o alfabeto utilizado no tempo de Moisés, essas duas letras elas tinham um significado. A primeira letra, o alfa, era simbolizado como uma cabeça de boi. E a última letra era simbolizada por uma cruz. Isso talvez nos remeta a alguma coisa, algum conhecimento, alguma informação a respeito de quem era este Alfa e Ômega, de quem era este Aleph e Tav. Porque a cabeça de boi, o boi é um animal de força. O boi também é utilizado para sacrifício. Representa a letra A, o Aleph, ou Alfa no grego. E a cruz representa a letra Tav, que é a última, que seria o Ômega no grego. Então, se nós fizermos a junção, nós teríamos o seguinte: o boi simbolizando a força e a cruz simbolizando o sacrifício de Cristo. Então essas duas letras, às quais Jesus se refere, lá em Apocalipse 22:3, quando ele diz eu sou o Alfa e o Ômega, na verdade ele está dizendo, eu sou a força da cruz, eu sou a força do sacrifício. O sacrifício da cruz sou eu. É o que ele está dizendo. E essas duas letras, elas não aparecem só ali em Apocalipse 22:13. Elas aparecem no meio do primeiro texto da Bíblia, quando diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aí no meio, ela aparece como Elohim, que em hebraico é Deus, mas Elohim é Deus no plural, o que significa dizer que Jesus estava na criação. Então nós não podemos só olhar as Escrituras como está aqui escrito nessa verdade aplicada. É óbvio que temos no livro de Salmo
temos várias citações, várias profecias que apontam para Jesus, mas a Bíblia toda aponta para Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Então, dito isso, nós vamos ver o que dizem os salmos a respeito de Jesus. Pelo menos tem 20 salmos proféticos que falam de Jesus. Se vocês pegarem o que fala sobre as vestes, o que fala sobre a sorte, o que fala sobre aquela purificação do templo, todos esses apontam para Jesus. A cruz, até do milênio, tem salmos que falam. Então nós temos que saber, tudo bem, os salmos são 150 capítulos, na verdade não são capítulos, que salmos são cânticos, né? Mas são divididos em 150 capítulos, se fosse dividido em capítulos, mas eles têm uma boa porção de referência a Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o seguinte, no primeiro salmo citado aqui, o salmo número 2, diz o seguinte: porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumulam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Esse é um dos salmos que o comentarista aqui está fazendo a alusão a Cristo, né? Um outro salmo aparece aqui, o Salmo 22, que diz: todos os limites da terra se lembrarão ou se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. São salmos que tratam, são salmos chamados salmos messiânicos, que tratam de Jesus, que apontam para Jesus. E nós vemos o seguinte, na primeira parte aqui do título está aqui, profecias nos salmos messiânicos. Aí nós temos aqui, vou contar aqui pelo menos 20 profecias que eu separei para nós vermos aqui nesta manhã. Salmo 2:7. É bom que vocês anotem e faça aquele exercício, já que nós estamos em um tempo, vamos dizer assim, recluso em nossos lares, né? Não sair. É bom que a cada salmo que eu for falando aqui, vocês anotem. É bom que se faça isso, se tenha esse hábito de fazer. Em casa você busca onde está aparecendo alguma coisa que coincide com o Messias desse salmo. Salmo número 2, versículo 7, Salmo número 8, versículo 6, Salmo 16, 10, Salmo 22, 1, Salmo 22, 7 e 8, Salmo 22, 16, 22, 18, Salmo 34, 20, Salmo 35, 19, Salmo 40, 7 e 8, Salmo 41, 9, Salmo 45, 6, Salmo 68, 18, 69, 9, 69, 21, Salmo 109, 8, Salmo 110, 1, 110, 4, 118, 22 e 118, 26. Esses salmos, se vocês quiserem olhar em cada um e observar, é bom que vocês façam esse exercício, que vocês vão descobrir dentro do salmo onde aparece alguma coisa relacionada a Jesus. Então, esse primeiro tópico aqui, que diz aqui sobre a presença das profecias nos salmos, nós temos isso aqui. No segundo tópico diz o seguinte: o sofrimento do Messias. Aqui eu quero tirar um pequeno espaço para dizer que Jesus, ele aparece na Bíblia como cordeiro, né? Sem mácula. E nós temos que saber o seguinte: a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, que nós fomos comprados pelo seu sangue. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por ouro, prata, ou pedra preciosa, ou coisa corruptível. Nós fomos comprados pelo puro sangue de Jesus. Na verdade, nós estávamos escravizados
a Satanás. E quando a Bíblia diz que ele comprou por bom preço, à medida que ele nos comprou, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da lua, da sua luz, do seu amor, ele está, na verdade, nós deixamos de ser escravo do diabo para sermos servos de Deus. Então, na verdade, ele comprou com o quê? Com o sangue. Quando o sacerdote sacrificava, ele se colocava entre Deus e os homens. Ele propunha o sacrifício, ele fazia o sacrifício para apagar ali os pecados dos homens. Ele se colocava, o sacerdote era um interlocutor entre os homens, o sacerdote era um interlocutor entre os homens e Deus. O profeta é um interlocutor entre Deus e os homens. O profeta recebe informações de Deus para passar para os homens. Já o sacerdote, ele suplica a Deus, ele intercede pelos homens a Deus. Então, na verdade, quando Jesus, o sumo sacerdote, ele verteu o seu sangue, ele nos tirou da condição de escravos do pecado e de Satanás. O primeiro lugar onde ele verteu o sangue dele foi no jardim do Getsêmani, curiosamente um jardim também. E naquela ocasião, a Bíblia diz que o seu suor se transformaram em gotas de sangue e caíram pela terra. Ali, quando aquelas gotas de sangue, aquele sofrimento de Jesus, deixando sair pelos poros o seu sangue, na verdade, ele estava fazendo alguma coisa que Adão não conseguiu fazer lá atrás. Adão se submeteu à vontade do diabo. E Jesus não se submeteu à vontade do diabo. Tanto é que ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Entretanto, faça-se a tua vontade. Então, na verdade, aquele sangue, aquele sofrimento vivido por Jesus no Getsêmani, foi um sofrimento para que nós pudéssemos dominar a nossa vontade a respeito do pecado. Antes não foi feito isso com Adão, mas com ele, o segundo Adão, ele verteu o sangue dele ali, para que nós pudéssemos ter a opção de não nos submetermos à vontade do diabo. Uma outra parte que ele também uma outra parte em que o seu sangue foi derramado foi quando ele foi chicoteado na cruz. Se vocês estudarem a respeito, vocês vão ver que os chicotes eram com bola de ferro e pontas de osso. E a Bíblia diz que aquelas chicotadas nas costas dele verteu o sangue de aparecer osso. E por ali, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, todo o sacrifício, todo o sofrimento de Jesus, ele tinha uma finalidade, que era nos sarar, era nos remir dos nossos pecados. E um outro aspecto também, está lá em Mateus 27, 28, 28, está lá em Mateus, quando fala da cruz que colocaram na cabeça de Jesus. Ali também o sangue dele foi vertido. Foi uma coroa, melhor dizendo, uma coroa de espinho colocada na cabeça dele. Aquela coroa de espinho, ela está como se fosse um paradoxo ao espinho determinado como maldição lá em Gênesis 3. Aquele sangue vertido através da colocação daquela coroa de espinho na cabeça dele, nós deixamos de lado aquela maldição que nos aprisionava a ter que trabalhar mais para o seu próprio sustento. O fruto do trabalho não aparecia, mas com este sangue foi vertido através daquela coroa de espinho, ele também anulou aquela maldição de que nós enfrentaríamos espinhos e cardos lá em Gênesis 3. Dito isso, meus irmãos, vamos para o terceiro ponto, que é o terceiro ponto que fala do sacerdócio real e os salvos missionários. A Bíblia diz que Jesus é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Nós sabemos que o primeiro sacerdote foi Arão. E dali em diante, todos os sacerdotes que vieram depois de Arão teriam que ser da linhagem de Arão, teriam que ser levita, da linhagem de Arão.
Sacerdote em hebraico é Cohen. Todos os Cohen que existem em Israel é da família sacerdotal. Mas Jesus veio com um sacerdócio diferente. E eu quero chamar a atenção pelo seguinte: nesse caso específico de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? A Bíblia diz que Melquisedeque não aparece na Bíblia a menção do pai, nem da mãe, nem de quando ele nasceu, nem de quando morreu. Ao contrário do que se refere aos sacerdotes da linhagem de Arão. E por que acontece isso? A primeira vez que aparece Melquisedeque na Bíblia está lá em Gênesis 14. E se você observar, ele aparece com Abraão entregando, depois que ele volta da matança dos reis, Abraão entregando dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque deu-lhe vinho e pão. Então nós temos coisas aí que nós estamos aprendendo hoje ainda, né? Quando se fala em vinho e pão, a primeira coisa que nos vem à mente é a ceia. O que nós comemoramos na ceia? Não comemoramos o nascimento de Jesus, como pessoal, nós comemoramos a morte e ressurreição de Jesus. Então, esse sacerdote, por que Jesus é da ordem de Melquisedeque? Porque o próprio Abraão, ele era inferior a Melquisedeque, porque o maior, a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. Se Abraão era inferior a Melquisedeque, e Abraão era pai de Isaac, que era pai de Jacó, que era pai de Levi, Levi seria muito menor do que Melquisedeque. Então o sacerdócio de Jesus, ele está acima do sacerdócio de Levi. Então é isso que a Bíblia diz, porque na verdade, quando Jesus expirou, a Bíblia diz que o véu do templo se fendeu de alto a baixo. Ou seja, aquela parte, aquela divisão, que era a divisão do santo, do lugar santo para o santo dos santos, que somente o sumo sacerdote poderia entrar, ela foi rasgada do alto a baixo. Jesus, a partir de então, nós temos acesso, livre caminho a Jesus Cristo. Nós temos acesso a Ele hoje, graças à sua morte e à sua ressurreição. Por que nós temos acesso? E hoje Ele é quem? Jesus é quem para nós hoje? Jesus no passado morreu na cruz por nós. E hoje? A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele é o mediador entre nós, entre os homens e Deus. Mas Ele intercede por nós aonde? Ele intercede por nós no céu. Em João 20, 17, quando Maria tentou tocar nele, depois dele ressurreto, ele falou: não me detenhas, porque eu ainda não subi. Ou seja, ele ainda tinha que subir ao Santo dos Santos no céu, para que pudesse lá continuar a intercessão que faz até hoje dos homens. Hoje, ele intercede por nós lá. Então, Jesus, quando vem na condição de profeta. Ele tem 3 ofícios que nós sabemos, Jesus. O ofício de profeta, que ele já exerceu. O ofício de sacerdote, que ele está exercendo no céu. Ah, mas a Bíblia não diz que o Espírito Santo que intercede por nós? Sim, o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra. Mas o Espírito Santo intercede por nós de uma maneira diferente da que Jesus intercede lá. Jesus intercede por nós lá diante de Deus, e o Espírito Santo intercede aqui na terra no sentido de ajudar. A palavra utilizada para a intercessão do Espírito Santo é diferente da intercessão feita por Jesus. O Espírito Santo intercede por nós, pela igreja aqui na terra, mas no céu quem intercede é o Senhor. Mas aí ele reúne o segundo ofício, que é o ofício de sacerdote. O primeiro de profeta ele já exerceu aqui na terra, na sua primeira vinda. O ofício de sacerdote ele está exercendo hoje no céu. Agora o ofício de rei, esse será na sua segunda vinda. E isso é um assunto mais longo, um assunto que demanda mais tempo, e nós não podemos falar aqui hoje. Mas também não podemos confundir segunda vinda de Jesus com o arrebatamento da igreja. Uma coisa é diferente da outra. Mas esse assunto não dá para se falar em poucos minutos. E nós queremos deixar aqui essa breve lição para que nós possamos pelo menos entender mais a pessoa de Jesus.
que se fez homem, se esvaziou de tudo que tinha para ser igual a gente. A Bíblia diz que ele experimentou as nossas dores para ser um sacerdote que conheceu as dores dos homens. Está lá em Hebreus. Então, meus irmãos, essas lições desse trimestre que falam do Salmo, nós vamos ver muita coisa, mas todas elas estão relacionadas a Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade e, se possível for, vocês consultem essas passagens dos Salmos e tente ver nessas passagens a figura de Jesus Cristo onde aparece. Amém? A paz do Senhor para todos.